galera, beleza? No último vídeo, a gente viu sobre a mitologia grega e a sua relação com a filosofia. Pois bem, dando continuidade a esse vídeo, agora nós vamos ver um pouquinho de um exemplo de um dos mitos, que é o mito de Édipo. Então, o mito de Édipo é rico em significados e é um exemplo de tudo isso que a gente falou no último vídeo. Na antiguidade, ele foi utilizado pelo dramaturgo Sófocles na tragédia Édipo Rei, para uma reflexão sobre as questões de culpa e de responsabilidade dos indivíduos perante as normas e tabus da época. Então, a saga de Édipo, o mito de Édipo, o complexo de Édipo, ele é uma história mais ou menos dramática, digamos assim, envolvendo alguns personagens. Ilustra o que a gente viu no último vídeo, que é a importância da mitologia para aquele povo da antiga Grécia. Então vamos acompanhar a saga de Édipo. Laio, rei da cidade de Tebas, Laio, rei da cidade de Tebas, é casado com Jocasta. Eles foram advertidos por um oráculo. O que é um oráculo? É a resposta que os deuses davam a quem o consultavam. O oráculo era aquele ser, aquela pessoa que eles iam à procura, como se os deuses conversassem com os oráculos e os oráculos passassem para os meros mortais, digamos assim, os recados dos deuses. Então eles foram procurar o oráculo porque eles não poderiam gerar filhos. Eles foram até o oráculo e o oráculo advertiu tanto o Laio quanto o Jocasta de que eles não poderiam gerar filhos. Se esse aviso fosse desobedecido, Laio seria morto pelo próprio filho e muitas outras desgraças surgiriam. Então, podemos analisar que, segundo o oráculo, Laio e Jocasta não podiam ter filhos, porque se eles tivessem, eles teriam sérios problemas. Inclusive, Laio seria morto pelo seu próprio filho. Então, Laio não acreditou no oráculo e teve um filho com Jocasta. Quando a criança nasceu, porém, arrependido e com medo da profecia, ordenou que o recém-nascido fosse abandonado em uma montanha com os tornozelos furados, amarrados por uma corda. Esse edema provocado pela ferida é a origem do nome Édipo, que significa pés inchados. Mas o menino não morreu. Pastores o encontraram e o levaram ao rei de Corinto, Polibo. Esse menino, Édipo, ele não foi morto, ele foi encontrado por um pastor, esses que cuidam das ovelhas, em uma montanha, e foi levado até Polibo, que é o rei da cidade de Corinto. E então Polibo criou essa criança, Édipo, como se fosse o seu próprio filho. Já adulto, ao ouvir rumores de que era filho ilegítimo, ou seja, que não era filho de Polibo, de sangue, ele procura o oráculo de Delfos. Olha o oráculo novamente aparecendo, em busca de uma verdade. Então esse oráculo não responde a sua dúvida acerca de se ele seria mesmo ou não filho de Polibo, mas revela um trágico destino, que era matar o seu pai e se casar com sua mãe. Então Édipo fica muito assustado e foge da cidade de Corinto, do reinado de Corinto, porque você analise bem comigo, até então ele tinha Polibo, o rei de Corinto, como seu pai. Ele ia matar Polibo, aquele com quem criou ele, e se casar com sua própria mãe. Então ele fugiu sentido a cidade de Tebas. Então vamos recapitular. O seu pai, Laio, era rei da cidade de Tebas. E ele, com medo de matar seu suposto pai, Polibo, ele foge para a cidade de Tebas. No decorrer da viagem, porém, encontra-se, por acaso, com um rei de Tebas, Laio, seu próprio pai, porém ele não sabia. No decorrer da viagem, porém, ele encontra-se, por acaso, com um rei de Tebas, Laio, que era seu próprio pai, porém ele não sabia, Arrogante, o rei ordena-lhe que deixe o caminho livre para sua passagem. Édipo desobedece essas ordens e conta a história que Édipo era um cara muito forte e acabou travando uma briga ali com a comitiva do rei, digamos assim. Acabou matando aqueles que faziam
a segurança do rei, inclusive o próprio rei Laio, que era seu pai. Então a primeira parte do que o oráculo tinha avisado se cumpriu. Ele matou seu próprio pai. Sem saber que havia matado o próprio pai, prosseguiu sua viagem. No caminho, deparou-se com a esfinge, um monstro metade leão, metade mulher, que lançava enigmas aos viajantes e devorava quem não os decifrasse, atormentando os moradores de Teba. Então, a esfinge já é mais uma característica do mito. Essa esfinge, metade mulher, metade leão, já é uma das composições que a gente já pode analisar nos mitos da antiga Grécia, esses monstros, digamos assim. Então a esfinge apresenta a Édipo o seguinte enigma. Talvez vocês já tinham escutado esse enigma, mas ele vem dessa história. Qual é o animal que de manhã tem 4 pés, 2 ao meio-dia e 3 à tarde? Qual é o animal? Recapitulando, qual é o animal que tem 4 patas ao amanhecer, 2 patas ao meio-dia e 3 à tarde? Ora, Édipo responde é o homem, pois na manhã da vida, ou seja, na infância, ele engatinha com pés, 2 pés, e mãos, 2 mãos, 4 patas seria, ou seja, ao meio-dia, na fase adulta, anda sobre 2 pés, e à tarde, na velhice, necessita de 2 pernas e do apoio de uma bengala. Furiosa por ver o enigma decifrado, a esfinge se mata. Como recompensa por ter salvado Tebas desse flagelo, Édipo é proclamado rei e casa-se com a viúva de Laio, Jocasta. Olha só o que aconteceu. Vamos imaginar o rei morto, a viúva Jocasta, viúva sem rei. Ora, parece um defensor, alguém que conseguiu com que a esfinge se matasse. Não ficava muito fácil a população querer juntar os dois, não é? E foi o que aconteceu. Então os dois se casaram, cumprindo a segunda parte do que o oráculo tinha advertido, tanto Laio quanto Jocasta em primeira vez, e segundo o próprio Édipo, matar o pai e se casar com a mãe. Uma nova maldição e peste cai sobre a cidade. Consultando, o oráculo responde que a peste não terminaria até que o assassino de Laio fosse encontrado e castigado. Ao longo das investigações para descobrir o criminoso, a verdade é esclarecida, pois um dos soldados, o qual estava na comitiva do rei, conseguiu fugir. Chamaram neste momento ele e ele contou a verdade. Na realidade não foi como eu falei, que ele tinha falado que foram muitos saqueadores que tinham, no caso, encontrado, né? Porque ficava feio uma comitiva perder para uma pessoa só, né? Ele, como foi o único a conseguir escapar, chegou falando que eram muitos saqueadores, mas nessa hora ele teve que falar a verdade. Olha, aquela vez não era muitos saqueadores, não. Era esse cara aí. É esse cara, Édipo. Então, inconformado com o seu destino, pois esse mesmo rapaz, esse mesmo soldado que tinha fugido, foi o mesmo que deixou Édipo na montanha e reconheceu as suas cicatrizes. Então, logo a história se findou, chegou a um final, sendo descoberto que Édipo se casou com sua própria mãe e matou seu próprio pai. Então, inconformado, Édipo cega-se e Jocasta enforca-se. Édipo deixa Tebas partindo para um exílio na cidade de Colona. Ou seja, esse final trágico. Final esse que tem uma continuação, né? Com os filhos de Édipo e Jocasta, mas até então a gente está falando dessa história. Então, galera, essa é um pouquinho do nosso vídeo de hoje. Eu peço para quem assistiu até agora possa curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos. Então, a gente teve o primeiro vídeo aqui no nosso canal, Descomplicando a Filosofia, falando um pouquinho da origem da filosofia e dos mitos. E agora a gente tem esse segundo vídeo aqui dando um exemplo da mitologia, né, que é a saga de Édipo. Tá bom? Então, até
o próximo vídeo. Tchau, tchau, abraço!